Bom dia, meninos e meninas, né? Bem-vindos aí a mais uma aulinha. Na verdade, a nossa penúltima aula, né, deste ano. Graças a Deus, não foi um ano fácil para ninguém, né? Mas, enfim, conseguimos vencer, né, o ano com saúde, com paz, dentro de casa. Não era o esperado por nenhum de nós, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu, então, né, vencer. Bom, então essa é a nossa aula número 88, né? Videoaula 88, aula 108. Nós vamos dar continuidade aí à finalização, na verdade, né, do nosso último capítulo aí do nosso livro, onde a gente vai estar tratando, tanto nessa aula 88, quanto na próxima aula daqui a pouquinho, que é a aula 89, ou seja, a aula 108 e 109, dos seguintes termos e conceitos, tá? Do nosso capítulo 13, a partir da página 271. Propriedades da terra, conflito agrário, reforma agrária, o que é uma estrutura fundiária, latifúndio nós já falamos, né? Vamos falar também sobre alguns elementos dentro deste elemento do mundo agrário, aí, como poceiro, meeiro, dentre outros, né? E vamos relembrar alguns fatos que eu já havia comentado com vocês sobre os trabalhadores sem terra, tá? Né, que vai gerar aí um movimento que nós já havíamos conversado sobre, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, né, o MST, e que na última aula, muitos de vocês, principalmente a aluna Júlia, né, ela nos trouxe aí alguns elementos daquilo que ela conhece sobre o termo. Bom, então olha só, como a gente vai falar de reforma agrária, né, eu vou inicialmente aqui fazer uma conceituação do termo, tá? O que é, né, uma reforma agrária? Reforma agrária, de uma maneira geral, é o termo que é utilizado para designar aquilo que a gente viu também na última aula, uma redistribuição das terras, ou seja, uma redistribuição fundiária, ou seja, também, né, quando o Estado ele redistribui as terras para as pessoas, tá? Por quê? Quando há concentração de terras nas mãos de uma pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas, né, nós temos a chamada formação dos latifúndios. O que são os latifúndios? Nós também já tínhamos visto o que eram latifúndios, mas não tem problema nenhum, né? Vamos repetir aqui. São as grandes propriedades de terra que, pela extensão dessas terras, elas não são devidas e completamente exploradas também, tá? Então, os latifúndios, que na verdade nós também já havíamos falado sobre isso, que esses latifúndios eles surgem no Brasil, vamos falar de Brasil, né, desde quando os portugueses para cá vieram, principalmente a partir, né, de 1532, quando eles vão realmente colonizar o Brasil. E para colonizar o Brasil, eles fazem uma primeira distribuição de latifúndios, né, aquelas linhas ali no litoral atlântico do Brasil, né, as famosas capitanias hereditárias. Aquelas ali são as primeiras, né, são os primeiros latifúndios aqui no Brasil e o primeiro movimento para a concentração de terras, de muitas terras, de uma grande extensão de terras, nas mãos de poucos, tá? Né, de poucos proprietários aí. Os latifúndios, então, eles fazem com que a terra ela não tenha o seu valor social cumprido, ok? Então, o movimento dos trabalhadores sem terra e a reforma agrária tem por objetivo, né, o movimento quer ter direito a essas terras, né, e a reforma agrária tem por sentido fazer uma distribuição, né, social e que o valor social destes latifúndios sejam cumpridos, tá? E minimizando, obviamente, o que nós chamamos de desigualdade social. Certinho? Então, os latifúndios eles fazem com que a terra não tenha o seu valor social cumprido e acarretam a desigualdade social,
né, ao servirem apenas como fonte de renda, de enriquecimento para vários especuladores de imóveis. E a reforma agrária, de uma maneira geral, daqui a pouquinho a gente aprofunda melhor nela, e ela visa, em sua essência, a uma distribuição fundiária, ou seja, uma distribuição de terras, tá, mais justa, que contemple aí os pequenos agricultores, né, e os agricultores menos poderosos. E geralmente esses agricultores, esses pequenos agricultores, como nós já havíamos conversado aqui também, são os que praticam a chamada, né, agricultura familiar e a própria pecuária familiar também, tá? Então, a reforma agrária, de uma maneira geral, ela vai ser um tipo de uma reforma de base, tá? Uma reforma dentro de uma das estruturas, né, aí da nossa sociedade. É uma reestruturação, ou seja, uma mudança que afeta diretamente as bases da sociedade. A palavra reforma, como nós já havíamos conversado anteriormente aqui também, ela nos remete a que uma melhoria, uma mudança, tá, de algo ou de alguma coisa. Tem um sofá velho na sua casa. Vocês vão reformar o sofá, ou seja, vocês vão fazer uma melhoria naquele sofá. Nossa, minha casa, né, não está legal, a tinta não está boa, né? Então vocês vão fazer uma reforma da residência de vocês, ou seja, vocês vão fazer uma melhoria, uma mudança, tá? Sendo redundante, para melhor, uma mudança para melhor, ok? E agrário, tá? O termo agrário designa a estrutura fundiária, isso é, a estrutura ou a forma com que é estruturado a organização das terras, não somente no Brasil, mas, né, dos estados nacionais de uma maneira geral mesmo, tá? Ok? Nós já falamos, né, que, historicamente falando, uma das grandes reformas agrárias, na verdade duas, né, grandes reformas agrárias recentes que nós tivemos na história mundial. Uma é da Revolução Francesa, né, lá do Terceiro Estado, que tomou as terras da monarquia, né, e tomou as terras da igreja. E a outra é a que aconteceu nos Estados Unidos, com os colonos que para lá foram, que receberam aí glebas de terras para explorar, principalmente as terras que estavam no oeste dos Estados Unidos. Então, eles foram para o oeste, Far West, ou seja, né, o faroeste americano começou exatamente aí. Tá? Bom, então, olha só, quando a gente fala, então, de reforma agrária, nós temos que entender o seguinte, que a questão de terras, a questão fundiária no Brasil, ela é muito polêmica, tá? Portanto, ela é de grande importância, de grande relevância para a construção, né, do conhecimento aí acerca deste tema, tá? Então, olha só, por isso que eu estou enfatizando muito, 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 muito mesmo aqui este assunto com vocês, tá? E só para deixar bem claro, existem aí vários fatores, vários assuntos, vários problemas estruturantes, né? Problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, envolvendo o espaço rural brasileiro. E que poderiam ser evitados exatamente se tivesse uma vontade política, ok? Se os políticos, tanto a nível municipal, estadual e principalmente federal, implantassem uma política de reforma agrária verdadeiramente eficiente, ok? Então, né, nós já fizemos a conceituação aí do que é a reforma agrária, né, porque o conceito, entender este conceito, né, é importante, tá? Né, entender que é necessário fazer uma reorganização da estrutura fundiária do Brasil, né, no Brasil ou em outras partes do mundo, é muito importante, ou seja, fazer uma distribuição mais justa das terras, né, deste
setor fundiário, né, Brasil e mundo afora, é crucial, é importantíssimo, ok? Bom, eu preciso justificar aqui para vocês, né, que para a implantação da reforma agrária, tem um órgão aqui no Brasil que é responsável por este evento, nós já comentamos, né, na última aula também. Para quem não se lembra, o órgão, né, a sigla deste órgão é INCRA. E o que significa INCRA? INCRA. INCRA significa Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ok? Então, é o órgão responsável para gerenciar, né, a distribuição dessas terras para quem, né, precisa adquirir as terras, ou seja, né, as propriedades rurais que são improdutivas. E essas propriedades rurais improdutivas, elas precisam ser desapropriadas e alocadas para este grupo de pessoas, de trabalhadores que querem trabalhar nessa terra, tá? O Estado ele acaba comprando essas terras das pessoas que possuem as mesmas, lembrando que são apenas as terras que são improdutivas. E outra coisa também, terra improdutiva não é a mesma coisa que terra infértil, tá? A terra infértil, o solo infértil, é aquele solo que não possui recursos necessários para que haja ali uma produção efetiva, embora, tá, essas áreas que são inférteis, com a estrutura, análise do solo e, né, quando você faz a correção do solo, essa área ela pode se tornar agricultável novamente, tá? Então, não confundam terras inférteis com terras improdutivas, ok? As terras improdutivas são aquelas que, né, tem todos os recursos ali, minerais, né, e outros recursos também que facilitariam a produção de alguma coisa, e o dono daquela terra ele não usa ela para nada, está ali parada, ok? Então é uma terra improdutiva. Então o governo, através do INCRA, ele desapropria essa terra, ou seja, ele compra essa terra, né, das mãos dessas pessoas e faz a reforma, ou seja, né, passa essas terras para outros grupos de pessoas que querem trabalhar, certinho? Então, feito isso, as áreas rurais aí compradas pelo INCRA, elas são divididas em pequenas glebas, ou seja, em pequenos lotes, e logo depois elas são repassadas para os trabalhadores sem terras aí cadastrados no INCRA, tá? Olha só, né, se o Brasil fizer uma reforma agrária, né, verdadeiramente mesmo, né, da forma que tem que ser feita, nós colheremos, vamos falar, né, com termos do meio rural, nós colheremos frutos maravilhosos para a nossa sociedade. Tais como, primeiro deles, diminuição do fluxo de trabalhadores rurais rumo às cidades, ou seja, vai diminuir o êxodo rural. Outra coisa também que nós teremos, né, de forma social, benefícios sociais, uma fixação do trabalhador rural no campo, melhoria de vida para esses trabalhadores rurais, tá? Porque eles vão poder produzir e, podendo produzir, eles vão vender a sua produção, né? E vão ter uma melhoria de vida, certamente. Uma outra coisa também, um aumento e um incremento da produção de policulturas. Lembrando que são os pequenos agricultores que são os principais responsáveis pela policultura, tá? Só um minutinho. Então, gente, voltando aqui, né? Olha só,
Só para vocês entenderem, né? Além disso, ainda da diminuição do fluxo de trabalhadores rurais, rumo às cidades, que é o êxodo rural, da fixação do trabalhador rural no campo, da melhoria de vida, né, desses trabalhadores rurais, do incremento da produção de policulturas, também nós vamos ter, né, um dos principais fatores positivos da reforma agrária, que é a diminuição dos conflitos relacionados à luta pela terra. Tá? E eu preciso destacar aqui, né, que, né, só para vocês terem ideia, né, que algumas medidas elas necessitam ser tomadas, né, obviamente após a entrega dos lotes de terra para essas pessoas, né, que serão aí, né, que terão o privilégio de receber essas terras através da reforma agrária, tá? Porque somente a distribuição de terras não garante o sucesso da reforma agrária. É a mesma coisa de você, né, entregar para uma pessoa né, um lote e falar para ela, construa sua casa. Tá, ela vai construir a casa como? Ela não tem recursos para isso, tá? Porque ela precisa ter facilidades para conseguir pegar e pagar empréstimos junto a bancos, né, com financiar, tá? No caso, a construção da casa e no caso aqui da reforma agrária, né, que ele possa produzir. Uma outra coisa, né, dentro aí da reforma agrária, essas pessoas elas necessitam ter uma garantia de preços para a venda dos seus produtos, tá? Garantia de preços no ato da comercialização dos produtos. Uma outra coisa também que é importante né, facilitar para essas pessoas é um oferecimento de orientação técnica, tá? Como de agrônomos, veterinários, com o objetivo de, de elevar a produtividade. E com relação a isso, né, eu quero deixar claro aqui para vocês que nós temos um órgão não, né, uma entidade chamada de Senar. O Senar é um serviço nacional, né? Assim como tem o SESC, o Senai, o SESI, o Senai, tem o Senar também, faz parte do grupo do S, no Brasil, que desenvolve treinamentos, tá, e orientações para este grupo de pessoas, certinho? Uma outra coisa também que é importante, que eu tenho que ressaltar, não posso deixar de lado, é a criação de infraestrutura dos assentamentos, tá? Onde esses grupos de trabalhadores rurais eles passaram a morar, e a criação de infraestrutura é do tipo estradas, escolas, postos de saúde, né, serviço de policiamento, água, luz, esgoto, tá? Então, toda uma infraestrutura é necessária, né, ser criada para esse grupo que acabou de receber essas terras através da reforma agrária. Somente a terra, né, somente falar assim, olha, toma aqui um lote de terra para você produzir, não é garantia de uma reforma agrária completa, ok? Não é garantia disso. E, né, eu vou finalizar aqui dizendo para vocês que a reforma agrária ela tem um papel essencial, né, nas questões sociais. Porém, os movimentos de luta aí pela posse de terra no Brasil, e o principal deles é o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles vêm agindo, infelizmente, em muitos casos, de maneira bem truculenta, bem agressiva, tá? Com invasões, com depredações, com queima de produções, né? Com saques a propriedades rurais. E isso aí acaba dificultando o processo. E, além disso, né, nós que somos opinião pública, a gente acaba, ao invés de fortalecer o movimento, né, esse movimento do Sem Terra, a gente acaba enfraquecendo, né, e a gente acaba sendo contrários a estes grupos, né, dos trabalhadores sem terra. Lembrando que é a minoria, tá, gente? A minoria de arruaceiros, eu vou chamar essas pessoas de arruaceiras, né, eles não fazem parte
eles não são o movimento sem terra. Essa minoria, né, elas não representam o movimento sem terra. Certinho? Então, nós precisamos fortalecer, porque nós somos opinião pública, nós precisamos fortalecer, né, este movimento aí. Ok? Tá? Só olhando, né? Bom, aí continuando aqui, né, o que o nosso autor ele está trazendo, para a gente finalizar essa primeira aula, daqui a pouquinho a gente vai para outra aula, tá? Vamos entender um pouquinho sobre a estrutura fundiária do Brasil, tá? Para a gente entender o porquê que é necessário, então, promover uma reforma agrária agressiva, tá? Agressiva no sentido de não é somente dar a terra, mas sim dar toda a estrutura necessária para que os trabalhadores que vão adquirir aquela terra possam trabalhar e viver da renda do seu trabalho, tá? Do fruto do seu trabalho ali, ok? Tá bom? Então, olha só, a estrutura fundiária brasileira, né, a estrutura fundiária é a forma com que são distribuídas, como eu já havia comentado com vocês inicialmente aqui, as propriedades rurais de um país, tá? E a realidade da distribuição das terras aqui no nosso país, no Brasil, eu já falei para vocês, é uma herança do nosso sistema colonial, né? Desde quando eles instituíram aqui as capitanias hereditárias, e como que as capitanias hereditárias elas surgiram, tá? Através da lei, né? Chamada de Lei das Sesmarias, instituída pelo rei de Portugal, pelo governo português, aí no início do século XVI, né? Onde algumas pessoas recebiam o título de capitães donatários e vinham para o Brasil para poder, entre aspas, ocupar o Brasil, ou seja, foi no período da colonização do Brasil, tá? E onde havia, obviamente, né, nesse período colonial, o predomínio de grandes propriedades de terras, as capitanias hereditárias, onde nas grandes propriedades de terra, nos grandes latifúndios, se produziam apenas uma cultura, só tinha o cultivo de uma cultura, que no caso inicial era a cana-de-açúcar, onde o trabalho era predominantemente escravo, inicialmente utilizando-se da mão de obra indígena, né? E posteriormente, porque os indígenas ou eles fugiam, não queriam trabalhar, né? Porque não fazia parte da cultura deles aquele tipo de trabalho exigido aí pelos portugueses, desmitificando com isso aqui a cultura de que índio é preguiçoso. O índio não é preguiçoso de forma nenhuma, nunca foi. Tá? Eles sempre trabalharam, né? Eles sempre produziram, né? E o seu trabalho, a sua produção é que lhes garantiu por muitos e muitos anos, né? Que eles fossem, e são, na verdade, os donos dessa terra, que eles permanecessem naquele momento, resistiram e estão até hoje graças a Deus aí no nosso Brasil. A população indígena foi assim reduzida, né? Reduzida de milhões para alguns milhares. Mas a resistência e o trabalho deles e a sua cultura, eu preciso ressaltar aqui, né? É valoroso tudo isso aí. Então, esse sistema de trabalho era em grande propriedade de terra. O emprego da mão de obra escrava. Utilização, né, produção de um único produto, neste caso, a cana-de-açúcar, cujo objetivo era o quê? A produção estava voltada para o mercado externo. Esse tipo de produção, nós já vimos recentemente aqui também, né? Revimos recentemente, na verdade, chama-se de plantations, né? São as plantations, ok? Então, a estrutura fundiária do Brasil, desde a época colonial até hoje, ela
praticamente ela tem as mesmas características, ou seja, ela é extremamente conservadora, ou seja, né, os latifúndios que tem aí, né, mais de 1.000 hectares, só para vocês terem uma ideia, ocupam mais de 40% das terras. Para ser mais específico, ocupam, né, aproximadamente 44,4% das terras no Brasil. Então, os latifúndios, 44,4% das terras no Brasil. E a maioria dos proprietários, né, dessas terras, né, a maioria dos proprietários, cerca de 48%, é muito pequena. Então, são poucas pessoas com uma grande quantidade de terras em suas mãos. Tá? Os grandes latifundiários, que representam aí 1%, né, dos donos de terras do Brasil, controlam quase metade das terras no Brasil. Ou seja, né, a maioria dos proprietários, cerca de 48%, né, desses grandes latifúndios, né, são poucas pessoas, tá? Mas os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, né, é apenas 1% desses grandes fazendeiros, eles têm mais da metade dessas 44,4% de terras. Na última década, né, nas últimas décadas mais precisamente, o governo brasileiro ele vem tomando algumas medidas para tentar corrigir essa desproporcionalidade, tá? Então, nós precisamos falar sobre isso, né? Não é só jogar pedra no governo, não. Então, nas últimas décadas, os governos, né, eles vieram tentando, né, fazer medidas tentando minimizar essa desigualdade, tá? Por exemplo, né, nós temos exemplos aí de assentamentos de produtores rurais sem terra, tá? Porém, assentamentos sem a estrutura necessária, certinho. Então, né, houve assentamentos de produtores rurais sem terra. Uma outra coisa também que os últimos governos fizeram é de dar apoio à agricultura familiar, né, principalmente com o crédito rural e outros programas também de incentivo. Contudo, né, isso não mudou de forma significativa a estrutura fundiária brasileira. Tá? Meninos e meninas, eu vou parar por aqui esta aula, ok? E daqui a pouquinho nós voltamos. Um forte abraço para você. Só o tempo de ir ali no banheiro, né? E passar ali também na pia, né? Na cozinha, na verdade, na pia não. Passar ali na cozinha ali e pegar uma aguinha gelada e a gente já volta. Até já para vocês.